Sabemos que vocês estão esperando há 13 dias por um novo vídeo do Diário Geral e não é por acaso que escolhemos justamente o caso Icaraíma para quebrar esse silêncio. Enquanto o nosso jornalista se recuperava de uma indisposição de saúde, estivemos investigando profundamente este caso que já se arrasta há quase um mês sem respostas. Assim como vocês ficaram esperando nossos vídeos, 4 famílias estão há 29 dias esperando notícias dos seus entes queridos que desapareceram ao cobrar uma dívida de R$ 255 mil em Icaraíma. A diferença é que nossa ausência durou 13 dias. A delas pode durar para sempre. Antônio Buscariolo e seu filho Paulo Ricardo sumiram da face da terra junto com os 4 cobradores, mas não antes de deixar pistas que levam direto ao Paraguai. Bunkers clandestinos foram investigados, rios foram vasculhados, helicópteros sobrevoaram a região, mas parece que os criminosos sempre estão um passo à frente da justiça. Durante esses 13 dias, reunimos informações exclusivas que mostram por que esta investigação virou um dos maiores fiascos policiais do Paraná. Vamos revelar os bastidores do desespero das famílias, expor as falhas da investigação e mostrar como a proximidade com o Paraguai pode ter facilitado a fuga mais covarde da história recente do crime brasileiro. Para entender por que esta investigação se arrasta há quase um mês sem respostas concretas, precisamos voltar ao dia 5 de agosto de 2024, quando tudo começou a dar errado em Icaraíma. Na manhã daquela terça-feira, 4 homens foram vistos pela última vez em uma padaria de Icaraíma por volta das 10 horas. Rafael Juliano Marascalchi, de 43 anos, Diego Henrique Afonso, de 39 anos, e Robishley Hirnani de Oliveira, de 53 anos, haviam viajado 600 quilômetros desde São José do Rio Preto, em São Paulo, para encontrar Alencar Gonçalves de Souza e cobrar uma dívida de R$ 255 mil. O negócio era simples. Alencar havia vendido uma propriedade rural para a família Buscariolo e combinado o pagamento em 10 parcelas de R$ 25.500 cada. Mas nenhuma parcela foi paga. Antônio Buscariolo, de 66 anos, ex-candidato a vereador pelo PSD, e seu filho Paulo Ricardo, de 22 anos, eram os devedores. Na segunda-feira anterior, havia acontecido o primeiro encontro. Tudo transcorreu normalmente e ficou combinado um retorno no dia seguinte para acertar os detalhes. Mas por volta do meio-dia de terça-feira, algo aconteceu que fez 4 homens simplesmente desaparecerem da face da terra. Quando a polícia chegou à propriedade rural, na quarta-feira, 6 de agosto, encontrou Antônio e Paulo na maior tranquilidade. Os dois foram levados para a delegacia e prestaram depoimento. Negaram qualquer envolvimento direto com a dívida, alegando que o negócio era com outros familiares que não estavam presentes. A atitude calma, quase indiferente, dos dois chamou a atenção dos investigadores. Como alguém pode estar tão sereno quando 4 homens desapareceram misteriosamente na sua propriedade? Foram liberados, mas quando a polícia retornou à propriedade no dia seguinte, à surpresa, toda a família havia fugido durante a madrugada. Pratos com comida ainda na mesa, roupas no varal, pertences espalhados, sinais claros de uma fuga desesperada e planejada. A casa foi abandonada como se seus moradores tivessem evaporado junto com os 4 cobradores. É aqui que a história ganha contornos ainda mais sombrios. Informações começaram a circular de que os corpos dos 4 homens estariam escondidos em bunkers subterrâneos utilizados por contrabandistas e traficantes na região de fronteira com o Paraguai. Essas estruturas clandestinas são conhecidas na região como esconderijos perfeitos, construídos especificamente para ocultar mercadorias ilegais e, em casos extremos, corpos de pessoas que sabem demais sobre operações criminosas. No dia 8 de agosto, equipes da Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros realizaram uma operação especial com cães farejadores para vasculhar esses bunkers clandestinos. A expectativa era alta, as famílias aguardavam ansiosas, mas o resultado foi devastador. Nada foi encontrado. Segundo o delegado Gabriel Menezes, responsável pela investigação, já exaurimos todos os pontos repassados sobre os possíveis locais onde os corpos poderiam estar. Mas se os bunkers foram investigados e descartados, onde estão os 4 homens? E por que a investigação está demorando tanto tempo para dar respostas básicas às famílias desesperadas?
A resposta está numa combinação de fatores que transformaram este caso numa verdadeira operação de guerra contra fantasmas. Antônio e Paulo fugiram exatamente quando deveriam colaborar com as investigações. Isso não apenas os tornou foragidos, mas também eliminou a principal fonte de informações sobre o que realmente aconteceu naquela terça-feira. Sem os suspeitos para interrogar, a polícia precisa reconstruir o crime a partir de migalhas de evidências. O delegado Gabriel Menezes admitiu publicamente que há muitos boatos circulando, o que exige cautela na investigação. Pistas falsas nas redes sociais, denúncias de avistamentos que não se confirmam e teorias conspiratórias estão atrapalhando o trabalho policial. A cada dia surgem novas informações que se revelam completamente falsas, forçando a polícia a desperdiçar recursos preciosos checando mentiras. Icaraíma fica próxima à fronteira com o Paraguai, facilitando fugas internacionais. Há especulações crescentes de que os Buscariolo podem ter cruzado a fronteira, o que complicaria drasticamente as investigações. No Paraguai, eles estariam protegidos por leis de extradição complexas, e localizar foragidos em território estrangeiro exige cooperação internacional que pode levar meses para ser efetivada. O crime aconteceu numa área rural isolada, sem câmeras de segurança ou testemunhas diretas. A última imagem dos 4 homens foi na padaria da cidade. Depois disso, apenas especulações. Como investigar um crime sem testemunhas, sem local exato do crime identificado e sem suspeitos para interrogar? Em entrevista exclusiva à RIC TV, a esposa de um dos desaparecidos quebrou o silêncio após quase um mês de angústia. Não adianta escondermos os rostos como se eles não tivessem família e fossem uns desaparecidos qualquer. São quase 30 dias sem resposta. Não recebemos nada até agora, só que está em investigação e em sigilo. A revolta é compreensível. Enquanto isso, as famílias descobriram que Robichley deixou 2 filhos pequenos. Rafael era pai e avô dedicado, e Diego tinha projetos de vida interrompidos brutalmente. Agora vivem na incerteza se algum dia terão um corpo para enterrar. A cada manhã que acordam, se perguntam se este será o dia em que receberão uma ligação com notícias devastadoras ou se continuarão no limbo da incerteza. Diante da falta de respostas oficiais, 3 teorias principais circulam sobre o caso. A primeira, e mais provável, é que os Buscariolo mataram os 4 homens na propriedade rural e fugiram imediatamente para o Paraguai, onde seria impossível extraditá-los. Os corpos teriam sido ocultados em local ainda não descoberto, possivelmente em propriedades rurais distantes ou até mesmo nos próprios bunkers que não foram adequadamente investigados. A segunda teoria, menos provável a cada dia que passa, sugere que existe uma pequena possibilidade de que os 4 homens estejam vivos, mantidos em cativeiro até que a situação esfrie. Mas qual seria o sentido de manter 4 homens vivos por tanto tempo? Os custos e riscos seriam enormes para os sequestradores. A terceira teoria aponta para envolvimento com crime organizado. A proximidade com o Paraguai levanta suspeitas de envolvimento com contrabandistas ou traficantes que controlam a região. Os bunkers investigados reforçam essa teoria, sugerindo que os Buscariolo podem ter conexões com redes criminosas muito mais amplas do que uma simples dívida de R$255 mil. Para tentar acelerar as investigações, a Polícia Civil acionou o Grupo Tigre, unidade especializada em crimes de alta complexidade. Desde 6 de agosto, essa equipe elite atua no caso, realizando o que chamam de saturação da área, um mapeamento completo de todos os pontos possíveis. Mas mesmo com toda essa estrutura, o delegado Gabriel Menezes admite: não temos nenhuma novidade para divulgação. É uma saturação da área, mapeamento de pontos. Uma das poucas evidências concretas foi a apreensão de um veículo pertencente à família Buscariolo na sexta-feira, 8 de agosto. O carro foi levado para a perícia na tentativa de encontrar vestígios das vítimas, sangue, impressões digitais, qualquer coisa que comprove o que aconteceu. Até agora, os resultados da perícia não foram divulgados. Mais uma informação que as famílias aguardam ansiosamente. Detalhes da fuga dos Buscariolo revelam que não foi algo improvisado. Quando a polícia chegou à casa no dia seguinte aos depoimentos, encontrou sinais de saída apressada, mas organizada. Não havia documentos importantes, valores ou objetos pessoais de maior relevância. Isso sugere que a família sabia exatamente o que estava fazendo e tinha um plano de fuga pré-estabelecido. Alguém não foge de forma tão eficiente sem preparação prévia.
Uma das maiores reclamações das famílias é o sigilo total mantido pela investigação. Diferente de outros casos, onde há atualizações constantes, o caso Icaraíma é tratado com segredo militar. A justificativa oficial é proteger as investigações, mas isso levanta questões perturbadoras. Será que existem informações comprometedoras sobre autoridades locais? Há pressão política para abafar o caso? Por que tanto mistério em torno de uma cobrança de dívida? Antônio Buscariolo era candidato a vereador pelo mesmo partido do governador do Paraná. Essa conexão política estaria influenciando o ritmo das investigações? Seria essa a razão pela qual informações básicas estão sendo tratadas como segredo de Estado? Moradores da região relataram ter ouvido múltiplos disparos na área rural no dia do desaparecimento, mas essas informações se mostraram conflitantes, segundo a polícia. Relatos de áreas diferentes, horários que não batem, versões que se contradizem. Será que realmente houve disparos ou é mais uma pista falsa? Por que as autoridades não conseguem confirmar algo tão básico quanto sons de tiros numa região rural, onde ecos se propagam facilmente? Além dos 4 homens, também desapareceu a caminhonete Fiat Toro branca que eles utilizavam. Um veículo desse porte não some do nada, precisa estar escondido em algum lugar ou ter sido destruído. Equipes com sonar vasculharam 130 quilômetros de rio entre Porto Camargo e Herculândia, mas nada foi encontrado. Se o carro não está no rio, onde está? Foi desmanchado? Vendido? Levado para o Paraguai junto com os suspeitos? Após quase 30 dias de investigação, as perguntas básicas continuam sem resposta. Onde estão os corpos dos 4 homens? Os Buscariolo realmente fugiram para o Paraguai? Por que toda a família fugiu se eram inocentes? O que mostrou a perícia do carro apreendido? Existem mais pessoas envolvidas no crime? Por que tanto sigilo numa investigação simples? O mais revoltante é que essas não são perguntas complexas que demandam meses de investigação. São dúvidas básicas que deveriam ter sido esclarecidas na primeira semana, não em quase um mês de espera desesperada por parte das famílias que perderam seus entes queridos de forma tão brutal e inexplicável. O caso de Icaraíma expõe uma realidade dolorosa. Quando a justiça falha, as famílias sofrem em dobro. Primeiro pela perda violenta de seus entes queridos, depois pela angústia de não ter respostas, não ter um corpo para velar, não ter a certeza de que os culpados pagarão pelos seus crimes. Mais de 16 dias se passaram e as únicas certezas são o desaparecimento de 4 homens trabalhadores e a fuga covarde de pai e filho que tinham todas as condições de esclarecer os fatos. O resto é especulação, teoria e silêncio das autoridades. As esposas de Rafael, Robichley e Diego não podem mais confiar nas promessas de investigação em andamento. Elas precisam de respostas concretas, precisam saber se seus maridos estão vivos ou mortos, precisam poder chorar suas perdas ou celebrar um reencontro. A cada dia que passa sem novidades, a credibilidade da investigação se desgasta mais. Bunkers foram vasculhados, rios foram revirados, helicópteros sobrevoaram a região, mas os 4 homens continuam como se nunca tivessem existido. Será que Antônio e Paulo Buscariolo realmente estão no Paraguai, protegidos pela dificuldade de extradição? Será que existem interesses maiores protegendo os verdadeiros culpados? Ou será que a investigação está realmente fazendo tudo o que pode dentro das limitações legais? Uma coisa é certa, enquanto não houver transparência total, as famílias continuarão vivendo esse pesadelo sem fim. E a sociedade continuará se perguntando se a justiça brasileira realmente funciona quando precisamos dela. Que Deus console o coração despedaçado dessas famílias que perderam seus provedores de forma tão brutal e inexplicável. Que Ele dê força para suportarem essa provação terrível e sabedoria aos investigadores para encontrarem a verdade. Que sua justiça divina alcance os responsáveis por este crime covarde, porque quando a justiça dos homens falha, sempre resta a justiça celestial. O que você pensa sobre essa demora toda nas investigações? Acredita que pai e filho fugiram mesmo para o Paraguai? Deixe sua opinião aqui nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam da verdade sobre o caso Icaraíma.
Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a cada nova informação sobre este caso, você ficará sabendo aqui no Diário Geral. Eram os verdadeiros responsáveis pelo pagamento. Naquele momento, a polícia ainda não tinha provas suficientes para prendê-los. As declarações de Antônio e Paulo pareciam coerentes e não havia evidências concretas de envolvimento no desaparecimento. Foram liberados após prestarem depoimento, mas já estavam na mira dos investigadores. O delegado Gabriel Menezes sabia que havia algo muito errado naquela história. Foi então que aconteceu o movimento que confirmou as suspeitas da polícia. No dia seguinte, quinta-feira, quando os investigadores retornaram à propriedade rural para dar continuidade às buscas, encontraram o local completamente abandonado. Era como se a família inteira tivesse simplesmente desaparecido durante a noite. Ao retornarmos à propriedade, constatamos que todos haviam fugido, revelou o delegado Menezes. A família inteira dos Buscariolo havia desaparecido durante a madrugada. Casas vazias, nenhum sinal de vida, como se nunca tivessem existido ali. Roupas, documentos, objetos pessoais, tudo havia sido levado às pressas. Essa fuga desesperada foi a confirmação que a polícia precisava. Pessoas inocentes não fogem durante uma investigação de desaparecimento. A fuga dos Buscariolo deixou claro que eles tinham muito a esconder e sabiam exatamente o que havia acontecido com os 4 cobradores. Era a admissão silenciosa de culpa. A partir desse momento, a investigação mudou completamente de rumo. O que era tratado como desaparecimento passou a ser investigado como homicídio múltiplo. A polícia agora tinha certeza. Os 4 homens foram vítimas de uma emboscada brutal planejada pelos Buscariolo. O contexto apontava claramente para assassinato. No sábado, 9 de agosto, a Justiça do Paraná expediu mandados de prisão temporária contra Antônio Buscariolo e Paulo Ricardo Costa Buscariolo. Pai e filho passaram oficialmente a condição de foragidos procurados por homicídio múltiplo qualificado. A partir desse momento, uma caçada nacional foi iniciada para encontrá-los. Mas a investigação revelou algo ainda mais sinistro. Existe um terceiro suspeito na família, Carlos Henrique Buscariolo, conhecido como Mamute, irmão mais velho de Paulo e filho de Antônio. E aqui, a história toma uma dimensão completamente diferente, revelando conexões com o crime organizado que transformam este caso numa trama muito mais complexa. Carlos Henrique não é apenas mais um membro da família, ele está envolvido com o crime organizado há anos e pode ser a verdadeira mente por trás do desaparecimento dos 4 cobradores. A investigação descobriu que Mamute já estava ligado ao último homicídio registrado em Icaraíma, o assassinato de Cláudio Lopes em 12 de fevereiro de 2020. Cláudio Lopes era um cigarreiro, ou seja, ele controlava pontos específicos de entrada de cigarros contrabandeados do Paraguai através dos rios Paraná e Ivaí. A região de Icaraíma é conhecida como uma rota importante para contrabando de cigarros, drogas e armas vindas do país vizinho. Era um negócio que movimentava milhões de reais anualmente. Segundo a investigação, uma organização criminosa que comanda presídios pelo país queria entrar com cocaína por Icaraíma. Cláudio resistiu, defendendo seu território. Ele disse: não, aqui é o meu ponto, eu mando aqui. O resultado foi sua execução a sangue frio. E quem trabalhava diretamente com Cláudio Lopes? Carlos Henrique Mamute. Aqui está o ponto crucial que pode explicar o desaparecimento dos 4 cobradores. Cláudio Lopes tinha vários bunkers subterrâneos onde escondia as cargas de cigarro contrabandeado. Esses bunkers são escavados no solo de barro vermelho da região, revestidos com tijolos ou concreto e cobertos com tampas de madeira ou aço. Dependendo do local e da quantidade de carga, alguns bunkers são grandes o suficiente para caber 4, 5 ou mais pessoas. A construção desses bunkers é sofisticada. Em locais onde o solo permite, eles são escavados profundamente com sistemas de ventilação e drenagem. Alguns têm até iluminação interna e são divididos em compartimentos. Foram construídos para resistir à umidade e manter as mercadorias em bom estado por longos períodos. Mas agora podem estar servindo para um propósito muito mais sinistro. A teoria da polícia é aterrorizante. Os 4 cobradores podem ter sido executados dentro desses bunkers, o que explicaria por que nenhum vestígio foi encontrado na superfície. Não há cápsulas de bala, não há marcas de sangue no local do suposto crime, não há corpos. Tudo pode estar enterrado nos bunkers subterrâneos, escondido metros abaixo da terra. A polícia já encontrou e vistoriou alguns desses bunkers na região, mas os 4 homens não estavam lá.
As buscas continuam, agora focadas em localizar outros esconderijos que podem ter sido usados pela família Buscariolo para ocultar o crime. O problema é que a região pode ter dezenas ou até centenas desses bunkers espalhados pelas propriedades rurais. Uma testemunha anônima forneceu informações cruciais sobre o que aconteceu na madrugada do desaparecimento. Segundo ela, vizinhos ouviram muitos tiros na região, mas ninguém encontrou vestígios do tiroteio. A explicação pode estar nos bunkers. Se os tiros foram dados com as vítimas no interior dos esconderijos subterrâneos, o som ficaria abafado e os vestígios ficariam enterrados junto com os corpos. A testemunha, que pediu para não ser identificada por medo de represálias, relatou: existe o comentário aqui na cidade que os vizinhos ouviram muitos tiros que se esconderam debaixo da cama. Aqui é um lugar muito perigoso, é suicídio mostrar a cara. O medo que permeia a comunidade mostra como o crime organizado intimidou toda a região. A investigação revelou ainda como funciona o esquema de contrabando na região. Barcos sobem o rio Paraná durante a noite ou de manhã, disfarçados como pescadores, transportando cargas de cigarro do Paraguai. O material é descarregado nas terras próximas aos rios Ivaí e Paraná, armazenado temporariamente nos bunkers e depois despachado em carros para todo o país. Esse esquema envolve uma rede complexa de pessoas: barqueiros, motoristas, vigias, proprietários de terras e intermediários. Cada um recebe sua parte dos lucros e mantém silêncio sobre as operações. Quem tenta interferir ou denunciar o esquema pode acabar como Cláudio Lopes, morto, e agora possivelmente como os 4 cobradores de São Paulo. Mas talvez o aspecto mais perturbador do caso sejam os áudios obtidos pela investigação. Um amigo dos 4 cobradores desaparecidos conseguiu o contato da família Buscariolo e tentou negociar a libertação das vítimas. As gravações revelam uma conversa desesperada onde ele oferece perdão da dívida em troca da vida dos meninos. No áudio, o amigo diz com desespero na voz: ninguém vai matar ninguém, eu quero os meninos, prometo para você. Ninguém vai matar ninguém, eu te prometo, juro pela vida da minha mãe. Ninguém vai matar ninguém, eu só quero os meninos. A repetição das palavras mostra o desespero de quem sabe que seus amigos estão em perigo mortal. Do outro lado da linha, uma voz responde com nervosismo, alegando que não tem nada a ver com a situação e que está sendo ameaçado. A pessoa diz: não adianta você colocar um cara para descer daí para falar com a gente. O cara quer matar a gente, não vai matar minha família. A conversa revela que, pelo menos inicialmente, existia a possibilidade de os 4 homens estarem vivos, sequestrados em algum local. O amigo que fez a ligação acredita que os cobradores ainda estão vivos, presos em bunkers subterrâneos. Segundo ele, não houve pedido de resgate, não houve negociação de valores, o que sugere que o objetivo dos sequestradores não era dinheiro, mas sim eliminar o problema da dívida de forma definitiva. Eles estão presos em um bunker, certeza que eles estão sequestrados. Eles ainda não foram mortos, afirmou. A investigação também descobriu uma fraude documental sofisticada envolvendo Carlos Henrique. O caso dos 4 homens desaparecidos em Icaraíma expõe uma face sombria que poucos imaginavam existir numa pequena cidade do interior. Diego, Rafael, Robichley e Alencar aceitaram um trabalho que parecia rotineiro e acabaram se tornando vítimas de uma família que aparentava respeitabilidade, mas escondia ligações com o crime organizado. Antônio e Paulo Buscariolo permanecem foragidos, enquanto Carlos Henrique Mamute continua sendo procurado pela polícia. Os bunkers subterrâneos que já serviram para esconder contrabando agora podem guardar o segredo mais macabro desta história. A investigação revelou uma rede de corrupção, violência e omertá que transforma Icaraíma num cenário digno dos piores pesadelos. As famílias dos desaparecidos clamam por respostas que podem nunca vir. 4 homens trabalhadores, pais de família, que saíram de casa numa manhã de segunda-feira e se tornaram fantasmas. A dor é ainda maior pela incerteza. Estão mortos? Estão vivos presos em algum bunker? Seus corpos repousam no fundo do rio Paraná? Este caso nos ensina que a maldade humana não conhece limites geográficos. Pequenas cidades do interior podem esconder segredos tão sombrios quanto grandes centros urbanos. Famílias aparentemente respeitáveis podem ser fachadas para organizações criminosas dispostas a matar por dinheiro.
Que Deus console o coração despedaçado dessas famílias que aguardam notícias de seus entes queridos. Que Ele dê força para suportarem essa provação terrível e que a verdade venha à tona, por mais dolorosa que seja. Que os responsáveis sejam encontrados e paguem por seus atos com todo o rigor da lei. Que o Senhor ilumine os investigadores para que encontrem as respostas que tanto buscam. Que sua justiça prevaleça sobre a maldade humana e que os bunkers de Caraíma entreguem seus segredos. Que Deus proteja nossas famílias de pessoas com o coração endurecido pela ganância e pelo mal. Compartilhe este vídeo para manter este caso em evidência. Deixe sua opinião. Você acredita que eles estão vivos nos bunkers ou foram executados? O que mais te revoltou nesta história? Ative o sininho para acompanhar os desdobramentos desta investigação que chocou o Brasil inteiro.